Se você que nos assiste por aqui está aguardando também para ouvir um pouco dos nossos ensinamentos, esse é o momento que a gente espera as pessoas entrarem na live para poder desenvolver o tema. Olá, sejam todos muito bem-vindos, Jaqueline, Priscila, Rayane, Elton, muito bom ter vocês aqui. Ho, 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 ho. No meio do feriado, né? No finalzinho desse feriado, vocês estão aqui focados em desenvolver a relação a dois de vocês. Que bom, fico muito feliz. Antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é como agir quando o outro não muda, um tema muito pedido por vocês. Oi, boa noite, boa noite. Eu queria dar alguns recados muito importantes, né? Alguns de vocês já sabem, eu tenho um canal no meu Telegram e lá eu mando mensagens exclusivas, e são exclusivas mesmo, sobre relacionamento a dois. Eu envio alguns áudios para as pessoas, de dicas mesmo, de como você reagir em determinadas situações, o que significa um determinado tipo de comportamento dentro do relacionamento a dois, enfim, coisas super interessantes. Eu não coloco o que eu envio lá no Telegram, nem no meu Instagram, nem no meu Facebook, nem no meu YouTube, nem nenhuma outra rede social. Então, se você não faz parte do meu canal Feliz Natal, boa noite. Se você não faz parte do meu canal no Telegram, é muito simples. Você terminou essa live, você vai lá no link que tá na minha bio do Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês todos, que está no link na minha bio, né, do Instagram. E aí você vai lá e se cadastra. Inclusive amanhã vai ter um conteúdo muito especial, só pra quem faz parte do nosso Telegram, tá bom? Outra coisa super importante, eu tenho um podcast legal, né? Com dicas rápidas e curtas também sobre relacionamento a dois. E como faço para participar, Vânia? Como faço para poder ouvir, né, as mensagens curtas? É muito simples. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer e a gente também tá em outras redes sociais aí, outras plataformas, perdão, que eu até tenho que divulgar nos meus stories. Vou fazer isso quando terminar essa live, tá bom? E para você ter acesso ao conteúdo do meu Spotify é muito simples. Do meu podcast, né? É só você ir lá nos meus destaques do Instagram e arrastar lá pra cima e colocar e ouvir. Tem um monte de mensagem muito legal, tá bom? Muito obrigada por participarem dessa live no meio do feriado de vocês. O tema de hoje, um tema muito pedido, é como agir quando o outro não muda. Ok, muito comum, né, essa demanda, inclusive. E eu vou começar essa live dizendo uma coisa muito importante. A mudança vem de dentro, ou seja, você não consegue mudar o outro, tá bom? Mas você consegue ser um gatilho para a mudança do outro. E aí, cadê o peru assado novo de forno? É verdade, cadê? Né? Eu pensei que vocês fossem trazer, Elton. Na verdade, você pode ser um gatilho para que o outro mude de alguma forma, ok? E até para ser gatilho a gente tem que ser um bom gatilho, tá? Mas assim, apesar de vocês entenderem que a mudança vem de dentro, você não consegue mudar o outro, as nossas atitudes mostram que a gente não aceita isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi um exemplo fora do contexto, inclusive relacional, só para que fique mais didático, para vocês entenderem. Eu atendi uma cliente minha essa semana e ela dizia assim, eu sei que eu não consigo mudar minha mãe, mas quando ela precisa de mim, eu tenho que estar sempre lá. Eu falei, ok, quando ela precisa de você, você tem que estar sempre lá. E aí ela relatou de uma briga que a mãe sempre tem com a irmã, e aí todas as vezes que a mãe tem essa discussão com a irmã, ela faz uma intervenção, ou ela vai na casa da mãe, ou ela liga pra conversar com as duas e tudo mais. E numa ocasião especial, ela tava junto com o parceiro dela numa viagem, e essa é uma demanda muito frequente dele, né? Ele sempre traz esse ponto. Poxa, Vânia, parece que ela coloca o relacionamento, a família acima do relacionamento, né? E aí, a irmã teve uma briga com a mãe, eles estavam viajando, o casal estava viajando, e aí o que ela fez? No meio da viagem, ligou pra conversar com a mãe, e conversar com a irmã, e acalmar as duas, ou seja, ela tem um discurso eu sei que eu não consigo mudar as pessoas, mas as atitudes não são congruentes com o discurso que ela tem, né? Ou seja, às vezes a gente sabe disso, eu sei que eu não consigo mudar as pessoas, mas eu insisto através das minhas atitudes em alcançar esse objetivo, tá bom? Então
Então, o que a gente pode fazer, Vânia, quando a gente tá num relacionamento a dois? Eu não me agrada o comportamento da pessoa que tá ao meu lado, eu gostaria que ela mudasse e eu não consigo promover essa mudança. Primeiro, você tem que avaliar algumas variáveis muito importantes, tá bom? Essa diferença de vocês, ela fere valor, porque se fere valor, a gente tem um ponto que tem que ser trabalhado, né? Eu fiz um post sobre evite brigas desnecessárias. Vou mandando as perguntas de vocês, gente, só um parêntese, que ao final de cada tópico eu paro pra responder, tá bom? Mas olha, relacionadas ao nosso tema, relacionadas a relacionamento a dois e relacionadas a dificuldades de mudança do outro, tá bom? E eu fiz um post que falava assim, evite brigas desnecessárias, como essa diferença de vocês, que você deseja, né, promover a mudança na sua relação, ela fere valor, porque se ferir valor é muito sério, né? Se ferir valor, você tem que sentar e alinhar com a pessoa que tá junto com você. Ela não fere valor, Vânia, tudo bem, você precisa chegar num consenso, você precisa chegar num ponto em comum. Se você precisa chegar num ponto comum, você precisa conversar, tá? Por quê? Porque eu acho que é algo que vai impactar a relação de alguma forma. Por exemplo, eu recebi uma proposta para trabalhar num outro estado, mas a outra pessoa trabalha que ela tem a dinâmica dela profissional e de vida e familiar, seja lá o que for. Obviamente você precisa chegar no consenso. Então é uma diferença de ideias, de forma de pensar que você precisa alinhar. Então você tem que sentar e conversar com o seu parceiro. Não fere valor. Você não precisa chegar em consenso algum. Talvez seja a sua dificuldade em lidar com o divergente. Relacionamento a dois é você saber lidar com o divergente. Então, por que eu começo falando nessa live sobre esse ponto, essa questão? Porque às vezes a gente quer mudar o outro, mas essa mudança, essa diferença não fere valor e você não precisa chegar em consenso nenhum. Então, talvez não seja necessariamente o outro que precise mudar. Talvez seja você que precisa saber lidar com o diferente, o distinto. A gente não gosta dessa autorresponsabilidade, né? A gente gosta muito de tirar esse peso da mudança da gente. Quando a gente fala de mudança, em relação ao outro é muito mais fácil. O outro precisa mudar, o outro precisa ser diferente, o outro precisa ter um comportamento diferente. Mas, enfim, se você também não entregar essa mudança, não tem reciprocidade, a gente é egoísta demais. A natureza humana, ela funciona assim. Nós somos egoístas demais. Então é muito difícil eu querer entregar algo pro outro se o outro não me entrega de volta, entende? Ou seja, não cobre do outro aquilo que você não está disposto a entregar. Você quer que o outro me entregue mudança a você. Oi, Ellen, tudo bem? Então, primeiros tópicos aqui dessa live foram: a mudança vem de dentro, você não consegue mudar a outra pessoa. Tudo bem, é verdade, mas tenha congruência com esse pensamento, porque às vezes você concorda com o que eu falo, eu não consigo mudar o outro, mas você insiste em querer se responsabilizar pela mudança do outro. Não, você tem que ser gatilho para a mudança do outro e eu vou te ensinar como ser um bom gatilho para que isso aconteça. Ser um gatilho não é garantia de que o outro vai mudar. Ser um gatilho é garantia de que pode funcionar, né? Pode dar certo o seu planejamento de transformação do outro. Outra coisa muito importante: veja se essa diferença que você deseja mudar na sua relação, primeiro, fere valor, porque se não fere valor, estamos no bom caminho. Segundo, você não precisa chegar em consenso algum, ou seja, a gente não precisa tomar uma decisão juntos, tá bom? Ótimo. Se você se essa diferença não fere valor, se você não precisa chegar em consenso algum, talvez seja só a sua dificuldade em lidar com o divergente, tá? Ponto. Vamos lá, que eu quero responder alguns comentários que vocês fizeram por aqui. Boa noite, querida, boa noite. Boa noite, Feliz Natal, Feliz Natal. Doutora, eu e minha esposa, quando há conflitos, eu sou o pacificado da história. Isso é bom? O pacificador, né? Da história. Isso é bom? O que você acha? Assim, eu acho que se os dois tiverem essa habilidade, é bom demais, tá bom? Mas uma coisa importante é que quando você vem pro mundo, né, eu costumo dizer, não só pro relacionamento a dois, você vem pra cá com dons. Dons, eu digo assim, presentes especiais. Você nasce com algumas habilidades. Por isso que algumas pessoas têm mais habilidade de perdoar, algumas pessoas têm mais habilidade para esquecer, algumas pessoas têm mais habilidade para expressar o seu amor de alguma forma. Às vezes são coisas que você consegue desenvolver, às vezes você se esforçando muito para desenvolver, você não consegue ter aquilo naturalmente, tá? Quando você tem esses dons numa relação
só com você mesmo, e você vai para um relacionamento a dois, aquele dom, ele deixa de ser seu e passa a ser do casal, passa a ser de ambos, tá bom? O que isso significa, Vânia? Que se você tem mais facilidade para perdoar do que a pessoa que está do seu lado, é bom que você use esse dom em prol da sua relação a dois, porque a outra pessoa também usa dons que você não desenvolve de repente, que você não tem, e ela usa em prol da relação também, então não tem problema nenhum, desde que haja reciprocidade, tá bom? Ou seja, você é o pacificador, isso é muito legal, use isso em favor da sua relação, e de repente ela é planejada, ela tem iniciativa, ela é organizada, coisas que de repente você não é, mas ela entrega pra relação, e tudo bem, né? Se a gente for entrar nessa onda de eu quero que o outro me entregue tudo aquilo que eu entrego, vai ter um grande problema, porque nós somos pessoas tão diferentes, você tem características positivas e disfuncionais que o outro não vai ter. Se a gente estiver cobrando essa igualdade, a gente vai ter um grande problema, a gente nunca vai conseguir estar plenamente satisfeito numa relação a dois. Espero ter respondido a sua pergunta. Temos mais tão difícil as pessoas terem maturidade emocional? É verdade, Michele, mas deixa eu te falar uma coisa, porque eu acho que ainda, tá? A gente tem esse pensamento. As pessoas têm dificuldade de ter maturidade emocional, porque a gente começa a falar de maturidade emocional, sinceramente, de uns tempos pra cá. A gente sabe que nas gerações anteriores não existia esse negócio de ir pra terapia. Por que as pessoas não gostavam de ir pra terapia? Porque psicólogo, psiquiatra era coisa de louco, era coisa de choque, era coisa de camisa de força, era coisa relacionada com manicômio. Então, as pessoas entendiam, associavam saúde mental e emocional à loucura. Então, tinha um preconceito e um tabu em cima desse universo, saúde mental e emocional. Isso nos traz um atraso mental e emocional enorme, né? Porque a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Mas essas novas gerações, a nossa geração, ela já é uma geração que vai para terapia, que faz a autoanálise, que faz mudanças internas, que desenvolve domínio próprio, autocontrole. Então, acho que isso vai mudar. Manda beijo pra Salvador, Bahia. Messias, beijo pra Salvador, Bahia. Se eu não intervir ou ficar neutra, consigo causar uma mudança no outro? Algumas vezes sim. Boa pergunta. Isso é interessante. Gente, tudo que eu vou falar pra vocês aqui não é uma regra. Não é algo absoluto, não é algo exato, porque comportamento não tem, né, esse funcionamento. Quem dera, faça isso e você vai ter esse resultado. Não, existe uma coisa chamada de subjetividade. Mas pode ser que se você ficar neutra, você consegue uma mudança no outro, principalmente se você for muito intervencionista. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de como isso é possível. Às vezes você é muito intervencionista, você perturba a pessoa para que ela mude, para que ela faça diferente, e pressiona, e aí a pessoa se sente desmotivada. Ela fala assim, não gosto dessa sensação de parece que estão mandando em mim, parece que eu não tenho autonomia, parece que eu não sou uma pessoa madura e adulta e não sei o que eu quero. Então, eu não sei se eu estou disposta a entregar essa mudança. E às vezes ela não entrega a mudança só por uma questão de equilíbrio do sistema relacional. Ai, Vânia, o que é equilíbrio do sistema relacional? Não consigo explicar agora. Quem acompanha minha live sabe do que eu estou falando. E é muito importante você saber o que é equilíbrio do sistema relacional. Um dia eu explico novamente. É só para poder equilibrar a emoção. Tô com raiva de você e só por birra eu não vou mudar também. Eu não entrego a mudança. E aí quando você sai de cena, ou seja, você para de fazer as cobranças, para de pressionar, a pessoa, ela se sente mais aliviada, mais tranquila e às vezes até mais motivada. E ela vai lá e entrega a mudança pra você. É possível, não é uma regra. Doutora, eu vivo cobrando a atitude do meu esposo. Atenção. Entendi. Não sei se isso é bom, tá? Ou seja, você tá o tempo todo cobrando a mudança dele, que ele seja diferente, né? Escuta essa live até o final, que aí eu vou te dar um monte de dicas, tá bom? Mais perguntas? Não temos perguntas? Só uma gargalhada bem aqui? Tá bom, bora lá. Então, voltando pro que eu tava falando, a mudança vem de dentro, você consegue ser um gatilho pra mudança do outro, tá? 2, entenda o que você quer mudar. Fere valor, a Vânia não fere valor, pula, então. Se desprenda disso. Você precisa chegar no consenso, não precisa chegar no consenso. Não fere valor, não precisa chegar no consenso, talvez seja só a sua dificuldade em lidar com o divergente, tá bom? Segredos para você conseguir promover a mudança do outro. Ser um gatilho para a mudança do outro. Saia da ponta do iceberg. Ai, meu Deus, eu já falei isso inúmeras vezes nas minhas lives, mas eu vou precisar falar mais uma vez, tá bom? Às vezes,
o outro tem uma rigidez comportamental, por questões emocionais, históricas, por traumas, por marcas na história de vida dessa pessoa. Por isso que eu digo que no relacionamento a gente tem que ser um pouco psicólogo para entender o outro para além do seu comportamento, né? Então a pessoa tem medo, ela tem medos, ela tem receios, ela tem traumas, né? Eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo clássico nos relacionamentos adultos, e que é algo que fala mais das emoções do que a atitude da pessoa em si. A pessoa que tem dificuldade em querer formalizar a relação, tá? Eu não quero casar porque eu tenho medo de casar. Na verdade, a pessoa nem diz que tem medo de casar, ela só fala que não tá pronta, que acha que não é o momento, que não é o período ideal. E aí, o que a pessoa que está do outro lado escutar isso pensa? Caramba, eu não sou boa o suficiente? O que tá faltando em mim? O que tá acontecendo? E aí, se você for olhar apenas o não quero casar de maneira objetiva, você não vai conseguir sair da ponta do iceberg, você não vai conseguir se aprofundar naquela demanda, entende? O que você tem que fazer, Vânia? Tentar entender o emocional dessa pessoa. O que está por trás do não quero casar? Às vezes é medo, às vezes é trauma, às vezes é um histórico disfuncional, né? Eu sempre dou esse exemplo, tá? A pessoa tem uma história de vida em que os pais tinham um relacionamento ótimo. Quando eles formalizaram a relação, o relacionamento desandou completamente. Aí o que ela entende? Poxa, se eu formalizar a minha relação, esse relacionamento vai desandar. Ou seja, essa pessoa tem medo de formalizar porque ela tem medo de que aconteça no relacionamento dela o que aconteceu no relacionamento dos pais, tá bom? Isso não significa que toda pessoa que não quer casar ou formalizar a relação vive essa mesma situação que eu mencionei pra vocês. Isso é só um exemplo pra vocês verem como tem uma questão emocional por trás da demanda. E aí, Vânia, como é que a gente se aprofunda nesse iceberg? Faça perguntas. E durante essas perguntas, sustente o seu emocional. Por quê? Nesse caso, você tem que conversar com a pessoa. Entendi, você não quer formalizar a relação, você não quer casar, você não quer morar junto, seja lá o que for. Tudo bem. Vamos tentar entender o porquê. O que acontece? Não, acho que a gente não está preparado. Entendi, a gente não está preparado. E por que a gente não está preparado? Não sei, eu acho que a gente precisa se organizar mais. Aí ele começa a dar algumas respostas, tá? Até que chega-se no ponto do emocional. Por isso que você tem que ter uma boa percepção. Então ele vai liberando as informações e aí de repente ele traz uma história que aconteceu na vida dele quando ele era criança ou quando ele era adolescente. Aquilo ali pode parecer sem sentido para você, mas para nós da saúde mental e emocional tem um significado profundo, porque ele está falando do emocional dele. Veja como essa situação que aconteceu lá na história de vida dele marca a vida dele até os dias atuais. Quando ele menciona, por exemplo, os meus pais quando formalizaram a relação acabaram tendo um relacionamento que um desandar na relação a dois. Isso fala, de repente, do medo dele. E aí você tem que fazer o quê? Quebrar essa crença central, que a gente chama. Como você quebra essa crença central? Falando coisas estratégicas. Por exemplo, não é porque o relacionamento dos seus pais não deu certo que o nosso não vai dar certo também. Entende? Pronto. De repente, você pode trazer um insight para essa pessoa. Por quê? Porque você viu para além do comportamento do outro. Vânia, eu quero que o outro mude. Então pare de ficar olhando só o comportamento. Tente entender o que está por trás daquele comportamento. Quais são as emoções? Quais são os medos, os receios, os traumas? E quando a pessoa percebe que você realmente se importa com ela e que você ajuda ela a lidar com essas questões mais emocionais, ela se sente inclusive mais segura na relação a dois. Vai por mim. Isso é um dado empírico baseado nas minhas sessões. Ai, Vânia, mas é muito difícil fazer isso. É difícil porque a gente não foi ensinado a fazer essas coisas. A gente não consegue cuidar do nosso emocional, quanto mais do emocional da pessoa que está ao nosso lado. Não que eu acho que seja uma responsabilidade nossa, né? Cuidar do emocional do outro. Acho que cada um tem que se desenvolver emocionalmente. Mas se você pode ser um instrumento para melhorar do outro, por que não, né? A gente pode crescer na relação também, certo? Vocês estão entendendo? Me deem um ok aqui se vocês estiverem compreendendo o conteúdo. Deixa eu ler aqui algumas mensagens antes de passar para o próximo tópico. Queria que meu namorado fosse carinhoso. É errado pedir para demonstrar, desde pegar na mão ou mostrar ato de carinho. Luciana, você precisa assistir minha live sobre linguagem de amor, tá bom? De repente, o seu namorado, ele não tem a linguagem de amor toque físico. Ou seja, ele não vai ser a pessoa que vai expressar o amor por você com beijos, abraços e carinhos e carícias, tá? De repente, ele pode ser, sei lá, atos de serviço. Ele pode fazer um monte de coisa para poder melhorar a logística da tua vida, tá? Tipo, deixar um documento nos correios, dar uma carona para alguma amiga sua, entende? Você precisa entender qual é a linguagem de amor do outro para poder saber se ele de fato não está expressando esse amor. Você não consegue exigir do outro
algo que a natureza dele não consegue te entregar, tá bom? A gente tem que começar a aceitar isso. Eu acho que uma das coisas que a gente mais dificulta as relações é a gente não saber lidar com o diferente, a gente não saber lidar com o divergente. E não tem problema nenhum ter divergência na relação. Se vocês têm temperamentos diferentes, escalas da personalidade diferentes, linguagem de amor diferente, isso não é um problema. O problema é vocês terem valores diferentes. Aí a gente tem um grande problema, né? Porque aí você vai querer ser leal e a outra pessoa não. Você vai querer ser respeitoso e respeitosa e a outra pessoa não. Você vai querer ser fiel e a outra pessoa não. Isso rompe com valores, tá? Oi, Célia. Boa noite, Luciana. E quando o indivíduo não consegue sentir emoção? Cara, Suelen, assim, o indivíduo que não consegue sentir emoção é o psicopata, tá? Na verdade, a gente fala até errado isso. O psicopata, ele sente muita raiva. Ou seja, das 5 emoções, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, ele sente raiva demais. Assim, é muito difícil A gente costuma dizer que é muito difícil a gente encontrar um psicopata na terapia, né? Porque imagina, ele não tem dor. Quem vem pra terapia é uma pessoa que sente dor. Ela tá incomodada com alguma coisa, né? Ela tá com medo, ela tá triste, ela tá com raiva, né? O psicopata, ele até tem a raiva, muita raiva, por sinal. Mas ele não acha que ele é culpado, ele não acha que ele precisa mudar, ele não acha que ele é responsável por absolutamente nada. Aí é um processo mais difícil, tá bom? É um processo mais difícil. Mas tem como a gente lidar... Como é que a gente lida com... emocionalmente, né, Vânia? Como é que trata emocionalmente um psicopata? Eu já tive essa oportunidade de trabalhar com uma psicopatia, né? O trabalho era basicamente administrar a raiva. Era muita raiva. Era raiva do tipo assim, tenho ódio da pessoa, quero matar a pessoa. Então, como é que a gente faz esse trabalho de querer administrar a raiva dela? E não sei, por quê? Você acha que você está se relacionando com alguém que ele tem uma apatia das emoções? Eu acho que aí eu recomendaria que você procurasse um profissional para conversar a respeito dessa situação, tá bom? Então, quando você fala assim, não sente emoções, eu já penso logo nessa apatia emocional, tá bom? Porque todos nós sentimos emoções. Se não for um caso de psicopatia, a gente tem alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Se a pessoa ela não expressa, ela não é tão intensa na expressão das emoções, talvez ela tenha um temperamento fleumático, ou seja, mais indiferente, mas não zerado emocionalmente falando, tá? Respondido a pergunta, estão entendendo? Ai, que bom, ótimo, ok. Muito importante essa questão das linguagens de amor, verdade. Se a gente não fala a mesma linguagem de amor, é possível sustentar o relacionamento? Com certeza. Com certeza. Mais uma diferença, né? Como lidar, como agir quando o outro não quer mudar? Assim, não tenta mudar a linguagem de amor do outro, você não vai conseguir. É como tentar mudar o temperamento da pessoa, né? Eu queria que a pessoa fosse menos comunicativa, que ela fosse menos sociável, eu queria que ela fosse mais intensa, mais sociável. Esquece, essa é uma meta impossível de ser alcançada. Você tem que aprender a lidar com o fato dela ser menos intensa socialmente do que você, por exemplo. A mesma coisa em relação à linguagem de amor. A gente tem que se adaptar, se ajustar. É possível sim, tá? É saber lidar com o diferente, gente. Gente, você não vai conseguir sustentar uma relação se você não souber lidar com aquilo que é divergente de você. Vamos aceitar. Obrigada, doutora. Com certeza. Diz que não demonstra carinho para não me apegar. Você precisa aprender a lidar com essas diferenças. Ela respondeu a pergunta enquanto eu estava escrevendo. Os valores são mais importantes. Acho que foi isso que eu vi. Com certeza. Exatamente. Tá? Vânia, e se... Agora, esse ponto é muito importante. Preste atenção nisso, tá? Vânia, e se a pessoa... Eu já fiz toda essa análise aí com a pessoa, né? E cheguei à conclusão que ela não quer mudar de jeito nenhum, né? Ela não quer mudar, então ela já tomou a decisão dela e isso me incomoda muito. Aí você tem que fazer uma pergunta pra você mesmo. Você tá disposto a pagar o preço dessa diferença? Entende? Por exemplo, é uma diferença de valor. Eu sempre digo isso. A diferença de valor é diferente das pequenas diferenças que você vai ter na relação que não envolvem quebra de valores. Por exemplo, um atraso, um esquecimento, uma desorganização, uma TPM, uma chatice, uma hostilidade, são coisas que vão estar sempre ali. Então, o relacionamento é um pouco disso o tempo todo. E você vai fazer isso constantemente na relação, tá? Ponto. É isso. Quem tem relacionamento sabe disso. Verdade ou não, gente? Essa dor, ela nem se compara à dor da quebra de um valor. Por exemplo, você foi agredida fisicamente, a dor é dilacerante.
Você foi traída, a dor é dilacerante. A pessoa agiu de maneira desleal. Ela tinha uma sociedade com você e ela te fez assinar um documento onde entregava toda a sua parte para outra pessoa sem você saber disso e você acreditou fielmente nela. Essa dor é dilacerante. Então, a dor da quebra de valor é diferente dessa dor do dia a dia que você vai ter na relação a dois. Então, se você tem uma diferença de valor e a pessoa não está disposta a mudar, você tem que perguntar para você mesma: eu estou disposta a pagar esse preço? Eu acho difícil você pagar um preço da diferença de valor, tá bom? Mas é uma escolha sua. Você tem liberdade para arbitrar. Você tem liberdade para poder fazer as escolhas que você quiser para sua vida. Vânia, mas você como psicóloga não deveria falar: você jamais deve aceitar uma relação onde tem quebra de valor? Não, jamais. Eu nunca posso tomar decisões pelos outros. Nem pelos meus clientes, nem pelos meus seguidores, nem para quem assiste minha live, tá? A decisão é sua, mas saiba você que a dor da quebra de valor constante, permanente, ela é dilacerante. Então, se a pessoa não quer mudar numa divergência de valor, você tem que saber se você está pronto para pagar esse preço. Ponto. Se não fere valor, tá? E você não precisa chegar em consenso algum, talvez você precise administrar o fato do outro ser diferente de você. Tá certo? Deu para entender? Vamos passar para o próximo tópico, mas vamos responder as perguntas de vocês. Isso é fato. Se não souber lidar com as diferenças, não tem relação que sobreviva. Obrigada, Michelle. Ótimo. É isso mesmo. Nunca soube sobre a linguagem do amor. Cleice, deixa eu lhe falar uma coisa. Vá lá nos meus destaques. Live gravada. Tem várias lives minhas gravadas. Vá na live Linguagem de Amor e você vai entender o que isso significa. Você precisa saber o que significa isso para poder ter um relacionamento saudável. Tá bom? Eu tive a sorte de me relacionar com uma pessoa que a linguagem predominante é a mesma que a minha, tempo de qualidade. É verdade, Júlia, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu e meu marido, a gente tem linguagem de amor diferente e a gente sobrevive bem pra caramba. Entende? Eu também tenho tempo de qualidade, inclusive me levem pra sair com vocês. E ele tem toque físico, tá? Mas a gente consegue sobreviver bem. É só uma questão de conciliar, tá bom? É só uma questão de racionalizar. Quando você racionaliza, quando você explica, quando você educa o outro, é muito mais fácil de você saber se relacionar. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês de diferenças da minha própria relação. Eu sempre falo da minha relação porque eu acho que é didático, tá? A linguagem de amor do meu marido é toque físico. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, antes de eu saber disso, eu falava assim: amor, vamos jantar? Aí ele falava assim: ah, não, vamos pedir uma comida em casa. Aquilo me dava uma raiva tão grande que eu falei: Vânia, isso tá errado. Isso tá errado, tem que administrar essa raiva. E aí eu fui pesquisar coisas de psicóloga. Fui pesquisar por que eu estou com raiva. Por que eu tava com raiva? Ele tem o direito de não querer sair, né? Ele faz tantas coisas legais, eu faço tantas coisas por ele, faz tantas coisas por mim, ele tem o direito de não sair. E aí, quando eu entendi sobre a linguagem de amor, eu entendi que eu não me sentia amada, porque era a minha linguagem de amor. O que eu fiz? Educação. Amor, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Existe uma coisa chamada de linguagem de amor. A sua, eu acho que é essa, faz sentido. Ele, faz sentido, é isso mesmo. E a minha é essa aqui. Então, quando eu convido você pra sair, eu não quero a comida. Não, eu quero o momento. Eu quero o momento. E ele é muito... Meu marido é muito esperto. É inteligente demais. Ele fala assim: então, mas a gente pode ter um momento em casa, né? Não faz muito sentido. E aí eu falei: é verdade, você tem razão. Mas em casa, a gente come e conversa, depois levanta, cada um faz as suas coisinhas, normal. No restaurante, não. No restaurante tem entrada, tem prato principal, tem sobremesa. Quer dizer, é mais longo o tempo. Então, por isso que pra mim, na minha subjetividade, eu me sentia mais... amada. Isso chama-se linguagem de amor. Vânia, então, já que você tem linguagem de amor diferente, todas as vezes que você quer sair, tem que ir? Claro que não. Claro que não, né? Todas as vezes que ele quer ficar abraçado, de chamego com você, você tem que ir? Claro que não. Isso é saber lidar com a diferença. Quando possível, sim, a gente vai, porque a gente tem que encher o tanquinho de amor do outro. Mas às vezes não é possível. Às vezes a gente não tá disposto, às vezes a gente não tá afim. E aí você precisa saber lidar com a diferença. Tudo bem eu não querer ficar muito abraçada. Tudo bem ele não querer ir no restaurante comigo em um determinado momento do dia. Eu tenho que estar bem comigo mesma. E ele tem que estar bem com ele mesmo também. Pra gente poder aceitar os nãos.
que a gente vai entregar um ao outro. Esse é um problema das relações. As pessoas não sabem aceitar ou não do outro, né? Ah, tá vendo? Você não me ama. Ah, tá vendo? Você não faz as coisas que eu quero. E às vezes até generaliza. Você nunca faz as coisas que eu quero. Cara, como assim nunca? A pessoa, ela te entrega um monte de coisa legal várias vezes, e uma situação que ela não te entrega, você acha que ela nunca faz, é não saber lidar com essa diferença. E essa diferença é uma diferença que talvez nunca mude. Linguagem de amor. Deu pra entender? Espero que sim. Vamos ver, a linguagem de amor do meu marido é diferente também. A minha é toque físico, intensidade. Ele é fazer tudo que eu preciso. Legal, dá certo, já me acostumei, é verdade. Tá, bora continuar aqui. Façam as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Fere valor, se a pessoa não quer mudar. Se não, você precisa lidar com a forma do outro, já falei. Se sim, certifique da mudança. E se mudar? Ah, outra coisa muito importante. Presta atenção, isso aqui é muito importante, que eu anotei aqui, vamos lá. Vou até beber uma água. Olha só. Uma vez eu atendi um casal, que ela falava assim, ele nunca tem iniciativa. Ele não tem iniciativa, isso me irrita profundamente. E eu falei assim, olha, talvez avaliando aquele casal, tá? Nós chegamos à conclusão de que esse era um problema não sanável, ou seja, talvez a pessoa nunca fosse desenvolver essa iniciativa, tá? Às vezes é isso. Às vezes você tem diferenças que não são sanáveis. Sanáveis assim, ela não pode, de repente, uma pessoa sem iniciativa passar a ter muita iniciativa. Então, toda pessoa sem iniciativa nunca vai morrer sem iniciativa? Claro que não. Mas tem alguns casos que é uma característica dela, ela não tem iniciativa, ponto, acabou. Mas essa pessoa tinha acabativa. O que isso significa, Vânia? Significa que ela não dava as ideias. Vamos viajar para esse lugar, ou então vamos para esse restaurante, ou então vamos fazer esse programa. Ela não tinha essa criatividade, ela não tinha essas ideias, enfim. Mas ela tinha acabativa, ou seja, quando a minha cliente falava pra ele, vamos fazer essa viagem, ele falava assim, vamos. Aí ela dizia assim, você programa os hotéis? E ele ia lá e programava. Ele era bom de acabativa. E aí, eu falei assim, você talvez tenha que lidar com o fato dele não ter iniciativa. Você tá disposta a pagar esse preço? Eu tô disposta a pagar esse preço, mas vamos tentar ver se essa falta de iniciativa é de fato não sanável. Ou seja, é algo que ele vai nascer e morrer, né? Com essa característica. Como, Vânia? Todas as vezes que ele tiver uma iniciativa, você reforça o comportamento dele. Por exemplo, se ele decidir ir a um restaurante, você parabeniza por ele ter tido aquela escolha, etc, etc. Isso chama-se modelagem de comportamento, tá bom? Ai, Vânia, sério que eu vou precisar fazer isso? É tão cansativo. Se você não quiser fazer, não tem problema nenhum. Mas se você fizer, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados para sua relação a dois. A gente chama isso de modelagem. Modelagem tem reforço, tem punição. A gente reforça aquele comportamento que a gente quer que se mantenha e a gente pune aquele comportamento que a gente quer que acabe. E aí, escute essa história. E aí... Ai, gente. E aí ele decidiu, né? Vamos para um restaurante tal. Ou seja, ele foi lá e entregou o que ela falou que não estava tendo. Iniciativa, decisão. Resposta da minha cliente. Ela foi chamada a atenção depois. Eras, mas você sabe que eu não gosto desse tipo de restaurante. Caramba, você nunca escolhe nada. E quando você escolhe, ainda escolhe errado. Aí, sabe o que ela fez? Ela puniu a iniciativa da pessoa. Ou seja, ao invés dela reforçar o comportamento do outro, ela pune. Você sabe o que é punição na psicologia? Punição é qualquer comportamento que eu tomo que diminui a frequência do outro comportamento de acontecer. Ou seja, ela diminuiu a frequência do comportamento de iniciativa do outro de acontecer, porque ela estabeleceu um ato punitivo. Você sabe o que acontece, né? A pessoa nunca mais vai escolher. Ou então ela vai escolher com muito medo. Ou então ela vai falar assim, deixa, eu vou comer até pedra, porque eu não quero brigar. É isso que a outra pessoa vai fazer. E aí, eu chamei essa cliente e falei, cara, por que você fez isso? A ideia é que você aumente a frequência do comportamento da pessoa de iniciativa. Ela, Ivone, eu fiquei com a cabeça quente. Ou seja, a dificuldade da pessoa de lidar com a raiva. Isso é falta de equilíbrio emocional. Eu tô com raiva e eu não sei administrar minha raiva. Aprenda a administrar a sua raiva.
Gente, se eu quero reforçar a iniciativa do cara ou da mulher, eu tenho que elogiar. No caso especificamente dela, e aí a gente vai conversar. Mas eu não gosto de comer esse tipo de comida. Que tipo de comida você gosta? Imagina que é um sushi. Você não gosta de sushi. Tudo bem. Mas se você não gosta de sushi, vai pro sushi e pede um steak que seja. Você entende? Você entende que você pode fazer uma boa modelagem e reforçando aquilo que você quer que seja reforçado. Não dá pra gente desejar a mudança do outro e desejar a mudança universal. Isso não existe, gente. Ou seja, a pessoa não só escolhe o restaurante, como ela escolhe o restaurante que eu gosto e ela vai no tempo que eu quero, com a roupa que eu quero, do jeito que eu quero. Isso aí é horrível, porque a pessoa já não tem mais autenticidade, ela já não tem mais autonomia, ela já não faz as coisas do jeito dela, ela já não tem mais liberdade, ela tá fazendo as coisas para poder agradar você. Não tem nada pior do que a falta de liberdade. Então, se você quer esse tipo de relacionamento, que a pessoa faz tudo do jeito que você espera, que você deseja, eu tenho até medo. Às vezes as pessoas falam assim, o meu parceiro, a minha parceira é ótimo, ele é super tranquilo, aceita tudo. Tenho medo de pessoas que aceitam tudo, porque essa pessoa que aceita tudo, ela tem dificuldade de dizer não. Essa pessoa que aceita tudo, ela tem a sua autenticidade ferida. Essa pessoa que aceita tudo, ela não tem autonomia. Então, graças a Deus, se seu parceiro ou sua parceira fala pra você, não gosto, não quero, não concordo, vamos chegar no consenso, somos dois adultos, vamos tomar a decisão juntas. A gente tem dificuldade de lidar com a rejeição, essa é a grande verdade. A gente tem dificuldade de lidar com o não, a gente tem dificuldade de lidar com o divergente. Então a gente tem que saber, controlar, sabe o que é a nossa raiva. Por que a gente tem dificuldade de lidar com o divergente, Vânia? Com a não mudança do outro, que não fere valor, tá, gente? Porque a gente não tem equilíbrio emocional. Ai, Vânia, hoje eu tô terrível, né? Já é presente de Natal. É que eu preciso falar algumas coisas, tá, gente? Isso é falta de equilíbrio emocional. Por exemplo, eu quero X e a pessoa quer Y. Ai, chega a me dar uma raiva, porque a gente é muito egoísta, né? A gente quer que as coisas funcionem da nossa forma, da nossa maneira. Cara, aprende a lidar com a tua raiva. Deixa a raiva passar. Acalma a sua emoção e quando ela acalmar, obrigada, melhor live da vida, que bom, estão entendendo, né? Quando a sua raiva passar, você vai lá e faz o outro validar o teu parecer. E outra, racionaliza mais essa questão. Às vezes você tá com raiva e você tá chateado porque a pessoa não fez uma coisa que você quer. Para e pensa, cara, quantas coisas essa pessoa faz pra mim que eu quero? Várias. E uma única coisa que não é do jeito que eu quero, eu fico chateado, então desculpa. Ou chateado, é a sua baixa tolerância à frustração. Não tem mais nada a ver com a não mudança do outro. Peguei vocês, né? Olha meu marido. Eita, ele tá dizendo assim, ok, tá certo, né, amor? Túlio CS Ortiz, esse é meu marido. Não me desmoraliza no meio da minha live. Ele tá falando ok, eu concordo, ele tá dizendo assim, a minha esposa coloca tudo isso em prática, né, amor? Não me faz passar vergonha. Brincadeira. Gente, às vezes é isso. Às vezes é uma baixa tolerância à frustração. Às vezes é uma dificuldade em lidar com a raiva. Entende? Às vezes é com a gente o problema, não com o outro. Peguei vocês de surpresa, né? Porque quando a gente vê esse tema da live, eu imagino que vocês pensaram assim, como eu posso fazer para mudar a pessoa que está do meu lado? E a verdade é que você, de repente, precisa mudar. Né? Você precisa ter uma resposta emocional mais assertiva, você precisa ter mais equilíbrio emocional e você tem que aprender a lidar com o diferente. Gente, é maravilhoso. E sabe de uma coisa que é mais interessante, assim? Às vezes, Feliz Natal, obrigada, gente, pra vocês também. Às vezes, essa diferença que você tem na sua relação, ela foi justamente aquilo que fez com que você se apaixonasse no início do relacionamento de vocês. Um oi pra Macapá, já dei um oi pra Salvador, tô dando agora um oi pra Macapá. Galera de Macapá, grande abraço, tá? Vamos passar pro próximo tópico, deixa eu só ler as respostas de vocês. Melhor live da vida, que bom. O ponto negativo que encontro na minha amada pode ser o ponto de tratamento que tenho que aderir para tratá-la. O ponto negativo que encontro na minha amada pode ser o ponto de tratamento que tenho de aderir para tratá-la. Eu não entendi, gente, desculpa. Como eu faço para não demonstrar o ciúme? Opa, Jaque, deixa eu falar uma coisa aqui, a gente fala sobre mudança, tá bom? Mas eu tenho uma live sobre ciúme, inclusive ela já tá lá no meu destaque, dá uma olhadinha, tá bom? Ótima live, estava precisando ouvir isso. Gente, que bom. Essa é a ideia, tá? A ideia dessas lives é assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Vamos parar com essa crença de que é muito difícil se relacionar. Relacionamento não é pra mim. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Gente, isso acontece porque a gente vem de uma geração, a geração anterior, é uma geração muito adoecida emocionalmente. Então, as famílias das gerações anteriores, elas são muito desestruturadas. Não é pouco, não. É muito. Quantas famílias desestruturadas você conhece? Sério, várias, né? Então, aí você pega esse modelo de casamento, você pega esse modelo de família e pensa, isso que é família? Isso que é relacionamento? Não quero isso pra minha vida, tô fora. Desculpa, esse não é o modelo de família e relacionamento funcional, não é. O relacionamento, quando está funcional, ele é uma delícia, ele é maravilhoso. Agora, claro, não é fácil. Não vou dizer pra você que é fácil, que já vem pronto. Não. Você tem que ter equilíbrio emocional, você tem que ter tolerância, você tem que aprender a ceder, você tem que ter reciprocidade. A gente é egoísta demais pra poder entregar demais, como a gente precisa entregar. Por isso que é difícil se relacionar. Entende? Mas depois, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pra vocês ficarem esperançosos. Mas depois que você consegue fazer isso, que você consegue fazer os ajustes, depois fica fácil, porque você se automatiza na funcionalidade. O que você tem que fazer? Tá uma merda, a gente tá brigando, tá conflituoso. Para. Em vez de entrar com um discurso acusatório, ele tem que mudar, ela tem que ser diferente. Olha pra você e fala, caramba, tudo bem, o outro precisa mudar, óbvio, porque todo mundo precisa mudar, mas como é que tá meu equilíbrio emocional? Como eu reajo na raiva, na tristeza, na frustração? Ou como está minha tolerância à diferença? Eu não sei lidar com o diferente? Então, na boa, se você não consegue fazer isso sozinho, procure terapia, procure caminhos que te façam se transformar, porque existem caminhos, tá bom? Hoje, eu fui almoçar com o meu marido no restaurante e eu encontrei um casal que eu atendo. E aí, isso me emociona, né? Por isso que eu lembrei disso. E ela falou assim, Vânia, ontem eu lembrei de ti, né? Porque eu pensei, caramba, sobrevivemos ao Natal. Eles estavam numa crise, e aí, o que a gente fez? Vem pra cá, bora fazer um trabalho. E aí sai do discurso acusatório. Em vez de querer mudar o outro, bora se mudar. Quando eles mudaram o olhar, ou seja, caramba, eu preciso fazer isso, e a outra parte da mesma forma, o relacionamento começa a fluir. Esse é um relacionamento funcional. Sabe qual é uma característica marcante do relacionamento funcional? A gente está em conflito. Conflitamos. Os dois saem do discurso acusatório. Você é assim, você é desse jeito, você é dessa forma. E a gente passa a fazer a autoanálise. Tudo bem, a outra parte precisa mudar, mas e eu? E quando você chega com o discurso da briga produtiva, que eu também não consigo explicar agora, porque é uma live inteira, você começa a ter bons resultados. Inclusive, lá no meu Telegram, no canal do Telegram, eu tenho um post sobre brigas produtivas. Super interessante. Existe toda uma estratégia para você brigar. Sabia disso? A gente não é ensinado a dessas coisas. Por isso que a gente não consegue se relacionar bem. Você sabia que existe uma forma correta de você brigar? Né? Ninguém nunca te ensinou isso. Muito pelo contrário, você aprendeu dentro da sua casa, às vezes, que a briga ela tem que ser super desrespeitosa, com muito xingamento, com muito palavrão, com quebra-pau e derruba armário. Não é essa a forma de você brigar, entende? Essa é a forma desequilibrada emocionalmente de você discutir. Existe um caminho para a briga, tá bom? Um dia eu faço uma live sobre isso. Vou fazer essa live, acho que a gente precisa falar. Mas se você entrar hoje no meu Telegram, no link da minha bio do Instagram, você vai ver que um dos primeiros posts que eu fiz foi sobre brigas produtivas, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Entenda que há problemas sanáveis e não sanáveis. Reforça uma coisa de cada vez. Teste de tolerância, o que você tolera. Entenda que há problemas sanáveis e não sanáveis. Vou fechar a nossa live com isso. Concordo, Ellen? Problemas sanáveis e não sanáveis. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Deixa eu só ver se tem respostas, perguntas por aqui. Ótima live, estava precisando ouvir isso. Que bom, maravilhosa, super verdade. Quando eu fico com equilíbrio emocional, eu consigo o que quero. Todas nós, gente. Gente, com equilíbrio emocional, olha, gente, equilíbrio emocional é vida, né? Não tem nada melhor. Muito mais quando eu falo da minha raiva, é verdade, você é top. Pode explicar esse adoecimento? Seria sobre o quê? Machismo, crença na mulher como única cuidadora? Qual adoecimento, Jamile? Me lembra, não tô entendendo. Concordo, você é maravilhosa, grata por ter caído aqui nessa live. Beijo, que bom. Eu sempre penso que é difícil ter essa ebulição para brigas produtivas. Evolução, tá, gente? Tá. Deixa eu falar. A dificuldade de fazer uma briga. Por que nós temos dificuldade de ter uma briga produtiva? Porque nós fomos mal educadas emocionalmente, tá bom?
É por isso. Você aprendeu dentro da sua casa, certamente. Quando você tá com raiva, você tem que fazer o quê? Você tem que explodir, você tem que falar mesmo, você tem que ter um argumento mais forte, você tem que dar a palavra final. Bora olhar, pensa você, faz esse exercício. Pensa como é que seus familiares reagem na briga. Agora pensa, tudo bem, meus familiares são super equilibrados. Isso aqui vai ser exceção. Quem pensar assim realmente vai ser exceção, tá? Oi, Zélia, tudo bem? Pensa nos seus amigos, pensa socialmente falando. Como a gente aprendeu a brigar? Vamos ser sinceros? Se você chega lá com um grupo de amigos ou amigas e fala assim, eu falei mesmo na cara da pessoa, entendeu? Eu dei um respostão. E a pessoa quis apontar o dedo na minha cara, eu apontei 2 vezes mais. Essa pessoa era parabenizada, sim ou não? Verdade ou mentira? Oi, corujice materna, beijos. Verdade ou mentira? Por isso que eu gosto de ti, porque tu és verdadeira, porque tu falas as coisas, porque tu vai lá e diz o que tem que ser dito. A gente está reforçando um desequilíbrio emocional, tá? Porque eu tô te ensinando a brigar da pior maneira possível. Quando a gente fala de saúde mental e emocional, você sabe o que é mais importante? O teu equilíbrio emocional. Então, quando é que você ganha uma discussão numa perspectiva equilibrada emocionalmente? Quando você usa o argumento mais forte? Quando você dá a palavra final? Quando você grita? Quando você fala o pior palavrão? Ou você dá o maior xingamento? Não. Você ganha discussão quando você tem equilíbrio mental e emocional. Quando você tá com ódio, porque a raiva passa vai de um extremo ao outro do teu corpo. Você tá com ódio. Mas você espera a tua raiva baixar e racionaliza. Porque às vezes você não racionaliza, você age de maneira impulsiva. E quando você se acalma, você volta e faz o outro validar o teu parecer. Por isso que é muito difícil eu lidar com ter esse equilíbrio emocional na hora da briga produtiva. Porque eu não tenho equilíbrio emocional. Porque a gente não foi desenvolvido para isso. Mas eu tenho esperança. Por que eu acredito que é possível mudar? Porque eu trabalho com a mudança. Tá bom? Eu vejo mudança todos os dias. Esse papo de, mudar não existe. Parem com isso. Vamos parar com esse discurso. A gente tá vivendo uma virada de ano. A gente tem que entrar com uma nova mentalidade agora em 2020. Mudar é possível? Com certeza. Se tiver cliente meu, aluno meu do meu curso online, cliente meu aqui, não me façam passar vergonha. Podem dizer que é possível mudar. E se você não é cliente meu também mudou, diga aqui que é possível mudar. Para a gente poder acabar com essa crença de que não dá para mudar. Tem coisas que não são possíveis de mudar, é verdade. Mas tem muitas coisas que dificultam a sua vida, que é possível mudar sim, desde que você faça um exercício de autocontrole e domínio próprio. O nosso cérebro não gosta de gastar energia. Mudar existe um gasto de energia absurdo. Absurdo. Mas depois que você muda e ele te automatiza na mudança, isso é vida, você vira uma outra pessoa. Para finalizar, olha, vão deixando as perguntas de vocês, que eu vou trabalhar só com o último tópico, tá? A pessoa muda, mas a essência não, certo ou errado? O que é essência? É possível mudar sim, para melhor, sempre. Temperamento não muda. Isso pode ser considerado essência, né, Thaís? Tá bom? Gente, vamos lá. Problemas sanáveis e problemas não sanáveis. A gente vai falar de mudança aqui, esse tipo de mudança. Existem características que elas não conseguem ser totalmente transformadas, mas amenizadas. Eu acredito na mudança, mas como a Thaís falou aqui, a essência não é transformada. O que a gente chama de essência? Vou dar um exemplo de essência para vocês. Essência pode ser temperamento. Então, aquela pessoa que era super comunicativa, sociável, dinâmica, ela nunca vai ser comedida, paciente, tranquila. Paciente pode ser, mas tranquila, com menos energia. Aquela pessoa que era menos enérgica, menos sociável, ela nunca vai chegar chegando. Oi, tudo bem? Como vocês estão? E tal. Isso é essência, tá bom? Mas, algumas outras coisas, por exemplo, valor muda. Você sabia que valor muda? Por exemplo, uma pessoa que ela era extremamente infiel, ela decide sustentar o valor fidelidade. É possível essa mudança de valor. Uma pessoa que um dia foi extremamente desleal, ela consegue passar a entregar a lealdade. Uma pessoa que foi extremamente não dedicada para se desenvolver, para crescer constantemente, ela pode desenvolver o valor crescimento contínuo. Sabia? Valor, por exemplo, pode mudar. Temperamento, não. Certo? Ela é maravilhosa, me ajudou muito, linda. E digamos que bem rápido, amo e super recomendo, a melhor. Tá vendo só como mudança é possível? Isso mesmo, temperamento, exatamente, Thaís.
Concordo que é possível mudar. Estou aprendendo aos poucos, fruto das suas lives. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Mas assim, tem problemas que não são sanáveis, né? Tem coisas que não dá pra mudar. Gente, assim, só pra vocês terem uma ideia. Às vezes falta de iniciativa, não é possível mudar. Às vezes criatividade. Às vezes, deixa eu pensar, coisas que são mais difíceis de mudar. Dinamismo. Às vezes a pessoa não é tão dinâmica, né? Às vezes a pessoa não é tão decidida, dificuldade na tomada de decisão. Eu tô dando pra vocês alguns exemplos de não mudança. O ponto é, a pessoa que tá do teu lado, ela não vai entregar algumas mudanças pra você. A pergunta é, você tá disposta a pagar esse preço? Porque pode ser que sim, entende? Tem coisas em mim, por exemplo, que o meu marido gostaria que eu mudasse. Mas eu não consigo entregar aquela mudança. A pergunta que ele se faz certamente é: essa característica da Vânia que me incomoda fere meu valor? Não. Não fere valor. Mas está sempre ali. TPM, por exemplo, é uma coisa que eu tenho. Com certeza, se meu marido pudesse escolher, ele escolheria que eu não tivesse. Tá bom? Com certeza, se ele pudesse pedir pra Deus alguma coisa, ele pediria que eu não tivesse TPM, mas eu tenho. Então, o que a gente faz? Já que eu não consigo mudar essa questão, eu uso um aplicativozinho. Quando eu estou no meu período de TPM, o combinado aqui em casa é assim: amor, eu tô naqueles dias, então assim, vamos evitar o contato se for preciso, para evitar o conflito, né? É assim que a gente consegue se adaptar. O meu marido, ele não é tão organizado quanto eu. É uma coisa que me incomoda. Se eu pudesse pedir pra Deus, eu pediria porque ele fosse mais organizado, tá? Ele já se esforça bastante para poder entregar um pouco de organização. E às vezes, quando eu vejo uma desorganização, óbvio que eu fico com raiva, eu fico chateada. Chega, eu dou uma respirada funda, mas eu olho algumas coisas e penso: Eras, isso não fere valor, né? Porque ele entrega tantas outras coisas: lealdade, fidelidade, respeito, transparência, amizade, crescimento contínuo. Isso é muito pequeno perto das outras coisas bacanas que a pessoa entrega. Você entende? Eu tô dando um exemplo meu e do meu relacionamento, de coisas que eu não entrego pro meu marido, que ele não entrega pra mim, que são problemas que a gente já percebeu que não são sanáveis, ou seja, a gente não vai mudar. E isso, aí na hora você tem que fazer um cálculo. Isso não fere meu valor, eu não preciso chegar no consenso em relação a essa questão. Então, ótimo, dá pra tolerar. Não significa que todas as vezes que eu tô na TPM, ele vai ter que suportar. Porque às vezes eu tô insuportável, nem eu me suporto, né? Então ele olha e fala pra mim: amor, assim, na boa, controla isso aí, porque tá difícil. E a mesma coisa é o contrário. Não significa que toda desorganização eu vou aceitar. Tem horas que eu falo assim: amor, sei lá, tem uma coisa lá na sala, não tá legal, tira, vamos organizar. Agora, de maneira respeitosa. Eu tô dando esse exemplo pra vocês perceberem que a gente vai ter diferenças sim. E você tem que saber administrar isso. Algumas vezes você vai passar por cima, transpor e ignorar. Outras vezes você vai pontuar. Desde que você saiba pontuar com respeito, educação e com sensatez. Você não pode tirar a pessoa da casa dela, né? E não tratá-la de uma maneira respeitosa como as pessoas que a amam tratam, né? A gente tem que pensar um pouco nisso, né? Eu não posso tratar o meu marido de uma maneira diferente, por exemplo, da mãe, do pai que ama, e ele não pode me tratar de uma maneira diferente da maneira que os meus pais me tratam, né? Isso não é relacionamento. Isso não tem. A gente tem que ter respeito nessa relação. Isso é saber lidar com a não mudança do outro. Então eu fecho essa live falando um pouco disso. Tudo bem, a gente tem diferenças que não feram valores. Agora, se ferirem valores aí, meus amigos, eu acho que é um preço muito alto que você paga. E você tem que saber se você está disposto a pagar o preço por essa questão. Tá bom? Deixa eu ver os comentários de vocês. Thaís, a melhor. Beijos. Tudo puxa saco aqui. Tudo é cliente minha. Estão tudo suspeitas. Tá bom? Brincadeira. Adoro vocês, meninas. Obrigada. Eu nunca consegui escutar alguém. Meu ego era muito inflamado. Resolvi mudar porque quero ser uma pessoa melhor pra mim. Amor próprio. Concordo. Amor próprio. Nossa, que lindo. Parabéns. Não farei meu valor. Amor próprio. Autocuidado. Autoanálise. Tá bom? Assim, e você tem que mudar esse autocontrole, esse autodomínio, já que não é nem pra tua relação, tá? Também
consequentemente, ela é sobretudo pra você, pra você, pra você, pra você. Né? É aquela frase de que pra você ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar, é a mais pura verdade. Se você não estiver bem com você mesmo, a gente não consegue se relacionar com ninguém. Com ninguém. É uma lista de prós e contras, onde a chave são os valores. Perfeito, perfeito, Vinícius. Certo, certo. Vânia, acho que a palestra sua teria que ser obrigatória em curso de noivos para casamento. Concordo, Thaís. Gente, eu dou muita palestra para curso de noivos. Tanto católico, evangélico, espírita, tá? Se você tiver uma instituição religiosa que fale, que prepare as pessoas, ou não religiosa também, que prepare para a relação a dois, pode me chamar que eu vou. Deus abençoe você, Feliz Natal. Gente, muito obrigada a vocês por terem participado dessa live. Eu espero que vocês tenham aprendido qualquer coisa que tenha mudado a forma de vocês pensarem e ajudado vocês a serem um pouquinho melhores. Eu tô assim já ganhando muito de poder ver transformação. Adoro. A minha missão de vida é a missão número 2. Um dia eu falo isso pra vocês. Existem 3 tipos de missão. A missão número 2 é essa, que eu consigo impactar a vida do outro de alguma forma. Ou seja, essa coisa do caramba, Vânia, a sua live me ajudou nisso. Vânia, a sessão de hoje me ajudou nisso. Eu recebi mensagem de Natal. Eu nem comemoro Natal, tá, gente? Depois eu explico isso pra vocês. Eu comemoro as festas judaicas, apesar de eu ser cristã judaica. Ou seja, apesar de eu acreditar na divindade de Cristo, eu não comemoro Natal. Mas não importa, eu recebi com muito carinho as mensagens de Natal de vocês. E aí, quando eu recebo essa mensagem do tipo, Vânia, você me ajudou muito sei lá, a ser uma pessoa melhor, isso aí me deixa assim, extasiada. Eu fico muito feliz, porque a minha missão é a missão número 2. Leiam sobre isso, missão 1, 2 e 3. Então, eu não ia ficar feliz se eu tivesse um trabalho só, sei lá, que eu não impactasse a vida do outro. O meu tipo de realização profissional e de vida é exatamente essa aqui. Vânia, você me ajuda. Vânia, obrigada. Vânia, ajudei me tornei uma pessoa melhor com a sua live. Eu acho que isso que me faz fazer uma live no meio de um feriado. Não é verdade? Então, eu fico muito feliz com as mensagens de vocês. E o meu desejo pra vocês nesse final de ano é que vocês tenham relacionamentos extraordinários. De verdade, assim, eu fico emocionadíssima quando eu vejo um casalzinho ali, né, feliz e realizado e se desenvolvendo como parceiros, tá bom? Beijos, grande abraço, feliz restinho de feriado pra vocês. Tchau!